pessoas incríveis que acompanham esse canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui na minha parte quase que preferida de casa, na minha cozinha. E no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como que a gente organiza as nossas refeições da semana aqui em casa. Eu cheguei a comentar várias vezes com vocês lá no Instagram, então se você não me segue no Instagram, já aproveita e vai lá me seguir. Eu comentei por lá que a gente organizava as nossas refeições com antecedência pra eu não ter que ficar cozinhando todos os dias. Então eu decidi fazer pra vocês um videozinho mostrando como que eu me organizo. Então a gente vai começar colocando vocês aqui e a gente vai começar criando o nosso menu da semana. Como eu falei pra vocês no outro vídeo organizando a minha rotina, eu gosto de ter um caderninho assim. Eu sempre tenho em casa mesmo pra minha rotina, ou eu tenho uma agenda, ou eu tenho um caderninho desses. Esse é só um caderninho com folhas limpas, não tem nada demais, não é uma agenda nem nada. Eu tenho aqui todas as tarefas do dia e tudo que tem relação à alimentação eu separei por tópicos. Então aqui, a primeira coisa que eu preciso fazer antes de começar a preparar as minhas refeições da semana é preparar o menu da semana. Saber o que a gente vai comer, o que nós temos na geladeira, o que a gente vai poder usar pra que não desperdice nada. A intenção também é não fazer comida demais pra não ter desperdício e nem fazer comida de menos pra não ter que comer coisas de última hora, coisas que não estão no planejamento, principalmente porque nós estamos num processo de emagrecimento aqui em casa e no processo. Gostaria de emagrecer, meu namorado também, a gente comeu muita besteira nesses últimos tempos, então a gente quer ter uma alimentação mais saudável, principalmente nessas próximas semanas, próximos meses. E, obviamente, quando você não se prepara, você acaba comendo besteira, você acaba chegando cansado, você come uma pizza, então a gente não quer continuar vivendo dessa forma. Então eu vou organizar aqui o nosso menu da semana e eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai comer. Eu já fiz as nossas compras da semana passada, então a gente já tem praticamente tudo que a gente precisa aqui em casa. E antes de preparar o meu menu da semana, eu vou dar uma olhada na geladeira pra gente ver o que a gente já tem. Obviamente não desperdiçar nada, como eu falei. Então aqui eu já sei que eu tinha tomate. Tem tomate, eu tenho cebola do outro lado. A gente tem banana também pro café da manhã. Eu já sabia mais ou menos algumas coisas que tinha, então nós temos frango, que eu acabei fazendo ontem. Já tá pronto, não vou precisar me preocupar com isso. Só vou precisar congelar as porções, porque o frango não vai ficar 2 semanas na geladeira, obviamente. Nós temos aqui feijoada que eu fiz esse final de semana, mas como feijoada é besteira e não entra no regime, a gente vai congelar as porções e a gente vai pôr dentro do congelador. Também fiz um bolo de chocolate, gente, pra vocês verem como a coisa tá feia nessa casa. A gente precisa realmente se alimentar bem. Eu fiz um bolo de pão de mel, dá pra vocês verem. Eu amo esse bolo. E eu vou congelar também o bolo em porções no papel alumínio e colocar dentro da geladeira. Então aqui nós temos várias ervinhas frescas, queijo de cabra, que é muito bom pra gente fazer uma salada. A gente tem mais mussarela, alguns queijos, tem bastante queijo nessa casa. Mais várias mussarelas, temos iogurtes naturais, ovos, vinagrete da feijoada que a gente comprou e que agora a gente precisa comer essa semana. Um sanduíche que o senhor Julian fez essa semana e ainda não comeu. Eu tenho aqui esses wraps também que a gente pode terminar de comer essa semana. Aqui. Esses wraps, que mais eu tenho por aqui? A gente tem a salada, como eu falei, mais ovos, a couve, que faz parte da feijoada. Aqui atrás a gente tem grão de bico. Então a gente tem aqui tomates, maçã, abobrinha, couve-flor. Vou fazer provavelmente um arroz de couve-flor, milho e cenoura. Além de toda a parte fresca que eu já tenho na geladeira, eu vou dar uma olhada também na reserva que a gente tem. Normalmente a gente sempre tem atum ou coisas do tipo, então vou dar uma olhadinha aqui. Esse feijão que é maravilhoso, gente. Não sei se vocês já comeram. Feijão com molho de tomate. A gente tem molho de tomate também, da Sírio. Massas e tudo mais, mas obviamente a gente vai evitar de comer massas nessas semanas. A gente tem bolachinha de arroz, que é muito legal pra fazer no café da manhã, por exemplo. Ou até num lanchinho da tarde. Várias latas de atum que nós temos também aqui em casa. 5 latas de atum, arroz, lentilha, vários tipos de arroz. O que mais nós temos? Quinoa. Tem bastante coisa, gente. Quinoa, mandioca. Ok, então eu sei mais ou menos o que eu tenho. E agora a gente vai começar a preparar o menu da semana. Eu já tirei pra fora da geladeira tudo que a gente precisa cortar e preparar. Então tem aqui cenoura, os tomates. A gente tem também as abobrinhas e a couve-flor que eu vou preparar. Aí eu tirei aqui a lentilha, quinoa. Isso aqui eu vou guardar de novo, porque a gente vai precisar agora. E agora eu vou encher a pia com água, colocar um pouquinho de vinagre e deixar os alimentos aqui higienizando um pouquinho antes de cortar e partir para a preparação.
Uma boa dica pra quem ainda não tem esse hábito de preparar as refeições em casa é ter um tapoerzinho desse, quando você vai preparar principalmente bastante coisa. Na verdade eu uso ele sempre, gente, sempre que eu vou cozinhar. Por quê? Eu vou colocando tudo que for lixo orgânico, mesmo se você não tiver lixo orgânico em casa vale a pena, mas eu vou colocando tudo que for lixo orgânico, no caso, né, o lixo das frutas, o resto, os talos, as coisas, eu vou colocando dentro desse potinho e assim eu jogo tudo no lixo ao mesmo tempo, eu não preciso ficar me preocupando. Aqui em casa, no caso, a gente tem o lixo orgânico, mas ainda assim eu coloco tudo aqui dentro e depois eu transfiro pro lixo orgânico pra que não ter que toda hora ficar indo até o lixo ou então acumular muito lixo durante a superfície que eu tô trabalhando. Então eu gosto sempre de usar esse método pra poder facilitar a minha vida, principalmente enquanto eu tô cozinhando, porque é um saco ter que ficar toda hora indo pro lixo, voltando e tudo mais. Normalmente, quando eu vou preparar nossas refeições da semana, eu preparo eu vou lavando alimento por alimento, mas hoje, como eu tenho tanta coisa pra fazer, eu decidi colocar tudo junto pra higienizar no mesmo lugar, e assim eu vou cortando aos poucos. Normalmente toda essa parte de higienizar os alimentos eu faço um por um, mas como hoje eu estou com pressa, tenho muitas coisas para fazer, eu decidi colocar tudo pra higienizar ao mesmo tempo, e aí eu tô só tirando os legumes conforme eu fui colocando. Então eu coloquei primeiro a abobrinha, e agora eu vou tirar, vou cortar, e vou preparar, e vou fazer o mesmo processo com todos os outros alimentos. Já estou em plena fase de preparação dos nossos alimentos. Já higienizei, cortei, tirei a casca da cenoura. Agora já cortei também a abobrinha. Vou temperar só a abobrinha agora. E enquanto eu tô fazendo tudo isso, o Julia tá ali subindo os móveis. Então é isso. Agora eu vou só começar a preparar tudo isso aqui e a gente vai colocar pro forno. Eu vou fazer o quê? Eu vou temperar a abobrinha porque ela vai no forno. Então eu vou colocar aqui uma misturinha de ervas provençais, eu acho que fala em português. Então tem orégano, manjericão, tomilho, tem também romarin, como é que se fala? Alecrim. Marjolaine é como se fosse tipo um tipo de orégano também, que eu acho, né? Sálvia, lavanda e fenouil, que é uma coisinha que eles usam aqui. Mas aí eu vou misturar tudo isso daqui aqui dentro, bastante, porque é muito gostoso, a gente gosta muito. Vou colocar azeite. Não coloco muito azeite pra também não ficar tão oleoso. E a gente vai colocar a cebola em pó, que eu comprei aqui em casa porque a gente não tinha. Cebolinha, pimenta e um pouco de sal. Agora eu vou colocar tudo nessa assadeira que vai pro forno. A gente separa assim. E agora ela vai pro forno a 180 graus. Eu vi que a gente tinha 2 tomates ainda na geladeira, eu vou cortar eles no meio. E a gente vai fazer uma coisa que eles chamam aqui de tomate à provençal, que é tomate à la provençal. Basicamente o que a gente faz é que a gente corta os tomates assim e a gente coloca eles dentro de um refratário. Aqui, tac. A gente coloca salzinho por cima. Pimentinha. E o ingrediente secreto dessa receita, gente, é fazer uma misturinha com pão ralado, que eu acho que é farinha de rosca no Brasil que a gente chama, e um pouquinho de queijo parmesão. Aí a gente pega uma colherzinha, misturar um pouquinho dessas ervas também que a gente acabou de colocar ali. A gente vai misturar isso tudo. E, gente, essa receita, ela é tão boa que até quando a gente faz churrasco aqui, a gente usa ela. Vocês vão ver. Ela é muito, muito gostosa. E fica como se fosse uma crostinha por cima do tomate. E depois tudo isso vai no forno junto com a abobrinha.
Agora a gente já terminou uma parte dos preparos e a gente vai passar pra parte dos preparos crus. A gente já preparou os tomates e as abobrinhas que foram pro forno e agora a gente vai preparar a parte das saladas. Eu, no caso, aqui em casa eu já tinha preparado a salada, que eu compro ela inteira, no maço mesmo de salada. Já lavo, já higienizo no mesmo processo que eu fiz pros legumes que a gente fez aqui, com água e vinagre. E depois de higienizar a salada, eu basicamente seco ela naquele secador de salada. Eu não sei se vocês já viram, na verdade. Esse aqui é o nosso secador de salada. Então ele tem como se fosse uma redinha. Você coloca ele por dentro. Essa parte de cima aqui, ela gira, entendeu? E faz como se fosse uma centrífuga, basicamente. E você consegue tirar toda a água da salada e você consegue guardar ela por muito mais tempo, porque ela não tá úmida. Ela tira a umidade e você guarda ela na geladeira. Então, como a nossa salada já tá pronta, a gente vai cuidar dos outros legumes que a gente vai precisar. No caso, eu peguei o tomate, aqueles tomatinhos cereja que eu tinha em casa. Vou fazer uma parte dessas cenouras aqui que a gente cortou ralada. A outra parte vai ficar prontinha assim pra gente fazer os lanchinhos da tarde. E eu não comentei com vocês, mas eu achei que a nossa couve-flor tá muito estranha. Olha, gente, ela tá com umas partezinhas de bolor. Eu li na internet que não tem problema, mas eu não tô tendo coragem de comer. Infelizmente eu comprei ela, acho que foi terça-feira passada, então uma semana praticamente, né? É normal que ele esteja estragando. Mas é por isso que é sempre bom fazer as compras antes, né? Do final de semana. Eu tava achando que ia preparar tudo isso na semana passada, mas acabamos de perder uma couve-flor que não é nada legal. Não é pra isso que a gente tá preparando as refeições da semana, né? Mas tudo bem. Próxima vez a gente fará melhor. Me ensinou que eu não posso comprar couve-flor e deixar ela na geladeira, mas tudo bem. E agora a gente vai cuidar da parte das saladas. Então, como eu já não preciso de mais nada do que eu tenho aqui... Tem aqui aquela bacia, tenho os temperinhos, eu já não preciso de mais nada disso. Eu vou guardar tudo agora e preparar a mesa, né, a bancada, para as próximas preparações. Então, vamos lá guardar tudo isso. Aleluia! Estamos quase no fim da nossa organização das refeições. Então eu vou mostrar pra vocês já o que a gente preparou até agora e como que eu vou armazenar tudo isso. Temos lentilha, tomatinhos com crosta de parmesão, cenourinhas cortadas e sem pele pra gente já poder comer durante a semana. Só pegar umazinha e já tem um lanchinho gostosinho e saudável. Quinoa, temos cenoura ralada pra saladas, tomatinhos já lavados fresquinhos pra saladas também. Aqui a gente tem as nossas maravilhosas abobrinhas. E o frango que eu falei pra vocês, que eu já tinha preparado ontem. E ele tá aqui. Agora eu vou só cortar ele em porções e a gente vai preparar tudo. Eu normalmente não preparo as nossas refeições da semana pensando já num menu certinho, tipo, o que a gente vai comer. A não ser que sejam realmente coisas bem específicas. O que eu fiz aqui é que eu preparei todos os alimentos e a gente vai montar o nosso cardápio, entre aspas, um dia antes. Então eu sei, por exemplo, o que eu vou comer de café da manhã vai ser um bichère, eu vou mostrar pra vocês depois. Vou comer um bichère, que eu preciso preparar na noite anterior pro dia seguinte. Vou fazer uma saladinha com um pouquinho de quinoa e um pedaço do frango. E tentando respeitar mais ou menos a quantidade de proteína e tudo mais que eu preciso comer. Então agora o que a gente vai fazer é que a gente vai começar a armazenar o frango em porções, porque o peito tá mais ou menos uns 200 gramas, então eu vou cortar na porção direitinho, que eu possa comer exatamente a porção que eu preciso. E a gente vai guardando o resto e vocês vão vendo tudo. Eu tinha pesado os peitos de frango antes do cozimento, gente, e tava mais ou menos uns 200 gramas por peito de frango. E eu acabei de descobrir que eles estão todos em volta de 150 depois do cozimento. E agora que a gente já terminou todas as preparações, eu nem acredito, gente. Eu vou começar a preparar as nossas refeições de amanhã. No caso, amanhã de manhã eu tô em casa, eu vou trabalhar por volta das 2 da tarde, então eu posso almoçar em casa, não tem problema. Vou mostrar pra vocês um pouquinho de como eu preparo tudo, assim vocês vão ter uma noção melhor de como que a gente usa na prática.
aqui está a nossa refeição de amanhã. Então a gente tem aqui o franguinho, a abobrinha, lentilha, o tomate assado e uma saladinha de alface, cenoura e queijo de cabra. E o molhinho para acompanhar a salada vai aqui dentro mesmo. Agora eu vou só guardar isso tudo que tá aqui, colocar dentro da geladeira e deixar lá conforme os dias a gente for precisando. Eu gosto de montar o meu cardápio assim de última hora, de um dia pro outro. Então eu não me preocupo muito com a quantidade que vai sobrar. Eu tento usar o máximo de coisas frescas, digamos assim, no começo da semana. E caso lá pra quinta-feira eu começar a ver que tá faltando legumes, por exemplo, ou eu compro mais salada, higienizo, lavo e preparo. Ou então eu simplesmente descongelo uma porção de legumes que eu já tenho congelada no congelador, que isso é uma mão na roda sempre que a gente precisa. Em 5 minutinhos tá pronto. E é isso. Agora a gente vai só guardar tudo na geladeira. Eu falei pra vocês que eu higienizei a nossa salada, né? E eu guardo elas, gente, dentro de uma tapoeira dessa forma, com papel. Já faz quase uma semana que a salada tá aqui. Tem algumas partezinhas que estão um pouco mais escuras, tipo, por exemplo, essa aqui tá um pouco rosinha e tudo mais. Mas de forma geral, gente, tá tudo novinho. Essas aqui são as folhas de cima. E aí eu separo em duas camadas, assim, as folhas de baixo e as folhas de cima, com uma folha de papel toalha entre elas. E aqui eu coloco a folha de papel toalha também, porque às vezes na geladeira acaba ficando muito em contato com a parede da geladeira e acaba queimando a salada. E ela fica, tipo, molhada e queimadinha mesmo. Então eu coloco sempre o papel toalha em volta do Tupperware. Coloco uma Tupperware bem grande, porque senão não cabe o suficiente. E ela fica aqui, gente, durante mais de uma semana. Por exemplo, amanhã já vai fazer uma semana e ela tá aqui, firme e forte. A nossa saladinha. Eu nunca falei pra vocês, mas eu sou um pouco maníaca com organização, gente. Às vezes eu exagero um pouquinho, bem pouquinho. Mas eu queria mostrar pra vocês a minha geladeira. Olha só, eu separo toda a geladeira por ordem de utilização. Então eu coloco aqui tudo que for vegetais já cozidos, prontos pra consumir. Tudo tá aqui. Aqui tá o restinho do que não coube aqui. Ovos também que a gente pode comer no nosso dia a dia. A marmitinha de amanhã. Aí aqui no andar de cima a gente tem os tomatinhos que já estão limpos, que eu troquei eles de embalagem, coloquei eles aqui no pratinho, porque não tava cabendo tudo. O restinho de feijoada que a gente tem que decidir se a gente vai comer hoje à noite, pra acabar logo as besteiras que tem aqui em casa, ou se a gente vai congelar pra comer uma próxima vez. O franguinho pro meu almoço de amanhã. Tá aqui também. E aqui em cima eu guardo todos os produtos, como que se fala? Os derivados de leite. Então aqui a gente tem iogurte, os queijos e o restinho que sobrou pra gente de legumes aqui em casa. Então a gente tem ainda esses milhos maravilhosos que são uma delícia, você compra já cozido. Eu acho que 5 minutos na panela você consegue fazer eles, ou na frigideira, ou então na grelha, gente. Você faz também, fica uma delícia, é muito gostoso. Mas não é o mesmo milho que o do Brasil, é um milho docinho. E aí tem aqui as nossas maçãs pros nossos cafés da manhã, o restinho de salsinha, cebolinha, coentro que eu tenho, que eu já cortei. E aí aqui tá meio bagunçado, mas tá tudo certo. E é isso, essa é a minha geladeira, gente. Eu sou um pouco maníaca, vocês também têm esses chiques mais de organização. Eu tenho umas coisas assim, enfim. Deixa eu mostrar pra vocês o que a gente vai fazer pro nosso café da manhã amanhã. Então a gente vai precisar de banana, leite, no caso eu estou usando leite vegetal de aveia, dessa marca que é maravilhosa. É o melhor leite de aveia que existe, gente, sério. Muito gostoso. Aveia. Vamos ter chia também. A tal da maçã. Vamos pegar a maçã. E a maçãzinha.
é isso pro vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha ajudado vocês a tornar a rotina de vocês um pouquinho mais leve, um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais prática. Então essa é a forma que eu faço isso aqui em casa, essa é a forma que eu torno a minha rotina mais prática, principalmente ligada à alimentação, então eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aqui nos comentários se eu esqueci de explicar alguma coisa pra vocês, se tem algo que vocês gostariam de saber com mais detalhes. Não esquece também de deixar o like nesse vídeo pra que outras pessoas possam conhecer o meu canal e compartilhar esse vídeo com algum amigo que também esteja procurando uma vida mais saudável. E é isso, até o próximo vídeo e tchau!